Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu vou te explicar como você vai utilizar a jornada do herói dentro do processo seletivo. Existem momentos bem importantes que você tem que usar essa estrutura para garantir com que a tua história tenha coerência e impacte realmente positivamente o recrutador, né? E que momentos são esses? Principalmente, por exemplo, em algumas perguntas da entrevista de emprego, como por exemplo, o recrutador pode perguntar: me conta uma história da tua vida em que você demonstrou liderança. Aqui tu inevitavelmente vai ter que pegar algum fato histórico da tua carreira e demonstrar que você tem essa capacidade. E aí, para que essa história tenha coerência e realmente mostre que você tem essa competência, é importante você usar a jornada do herói. Mas existem outros momentos dentro do processo seletivo, como por exemplo algumas dinâmicas de grupo, onde o recrutador vai pedir para você fazer uma apresentação da sua carreira em 2, 3 minutos de repente. Então aqui, como vai ser uma apresentação, às vezes uma resposta mais longa e pode ser que você se perca um pouco nessa estrutura, utilizar a jornada do herói vai ser fundamental para garantir que a tua história tem início, meio e fim, que você consiga apresentar todos os desafios que você enfrentou, como você resolveu esses desafios e principalmente quais foram os grandes aprendizados que você teve nesse momento, tá? A jornada do herói não precisa ser aplicada só em processos seletivos. Pensa, é sempre quando você precisar contar alguma história dentro da tua carreira, da tua vida profissional. Então você vai poder aplicar também a jornada do herói dentro de momentos onde você vai aplicar um treinamento e você precisa explicar alguma coisa para as pessoas com base em alguma situação que você vivenciou. Às vezes você pode utilizar dentro de uma apresentação para a equipe, ou até mesmo quando você estiver mentorando algum profissional, né? Você estiver ensinando essa pessoa a evoluir na carreira. Você pode utilizar de situações que você vivenciou para ensinar essa pessoa. E aí é o momento também de utilizar a jornada do herói, tá? E por que a jornada do herói é tão importante? Se a gente pensar, a jornada do herói é uma estrutura de comunicação, tá? E quem mapeou isso, quem criou essa jornada do herói, né? Ela começou com Joseph Campbell, que foi analisar todas as histórias, as lendas que os seres humanos foram construindo nas diferentes culturas. E Joseph Campbell entendeu que existia uma estrutura em todas as histórias. Sempre eram contadas da mesma forma, muito engraçado. E aí ele criou essa estrutura da jornada do herói, e aí ele escreveu o livro O Herói de Mil Faces, enfim, que é um pouco pesadinho, talvez não seja tão fácil assim de compreender, e aí, então eu sugiro para vocês, se vocês quiserem aprofundar sobre isso, pega esse livro aqui, ó, do Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. É um livro mais fácil de entender a jornada do herói, é com base na estrutura do Christopher, que eu vou explicar para vocês como é que funciona a jornada do herói, tá? Por que o Christopher escreveu esse livro? Porque a ideia dele aqui é mostrar como você estrutura a jornada do herói dentro das histórias que você vai contar, principalmente como escritor, né? E aí ali ele explica como os grandes filmes, né, que possuem heróis, eles também têm essa estrutura. Se a gente pensar em Harry Potter, se a gente pensar em Star Wars, se a gente pensar em Indiana Jones, enfim, todos os filmes antigos aí, até alguns filmes da Marvel, principalmente da primeira fase, eles vão estar todos estruturados dentro desse formato que é a jornada do herói. Porque aquilo, como todas as histórias dos seres humanos foram construídas dessa forma, é como se o nosso cérebro já tivesse preparado para entender e aprender com essa estrutura. Por isso que toda história que for construída dentro da jornada do herói, ela vai engajar as pessoas vão ficar quietinhas assim, esperando que você conte mais. É muito engraçado esse efeito, por exemplo, em treinamentos ou palestras que eu dou, sempre quando eu vou contar uma história, as pessoas ficam quietas assim, é o momento que todo mundo presta atenção. E aí, é por isso que é tão importante estruturar a tua história dentro dessa jornada do herói, tá? É isso que vai fazer o recrutador olhar para a tua história de uma forma diferente, ele vai falar, nossa, que história coerente, concisa, que história faz sentido o que ele está me contando, né? Realmente houve uma construção de um aprendizado. O que a jornada do herói mostra pra gente é como um ser humano pode construir um aprendizado, né, através de uma vivência e uma experiência. Isso está muito enraizado em como a gente evoluiu como ser humano, por isso que ela funciona bem em qualquer cenário. Mas enfim, já expliquei muito, vamos direto para o quadro aqui que eu vou te explicar melhor como é que funciona a jornada do herói. Nesse primeiro momento, presta atenção, pega o caderninho que eu vou te explicar todas as fases da jornada do herói, para que você entenda o contexto como um todo.
Mas fica tranquilo, não é tão complexo. Depois eu vou te explicar como você explica a sua história de uma forma mais resumida, tá? E aí vai ficar bem mais fácil de você aplicar nos diferentes momentos do processo seletivo. Mas para que eu chegue lá, eu preciso passar aqui primeiro pelo detalhamento de como funciona a jornada do herói. Então vem comigo aqui. A jornada do herói é composta por esses 12 passos que a gente está vendo aqui no quadro, tá? O primeiro deles, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. O primeiro deles é o mundo comum, tá? Ou seja, nessa primeira parte roxa aqui, a ideia é explicar todo o seu momento atual, tá? Até você encarar o desafio que você enfrentou nesse momento de carreira. Depois, nessa parte verde, é todo o desenvolvimento dessa história, todos os desafios que você enfrentou e como você superou isso. E aqui, nessa parte rosa aqui, é todo o retorno, né? Como é que você sai de toda aquela experiência que você vivenciou, todo aquele desafio, e como é que você retorna para o seu mundo comum, que a gente chama aqui na Jornada do Herói, mais desenvolvido, mais evoluído, mais preparado para os próximos desafios, tá? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui para que eu consiga explicar para vocês de uma forma mais didática. Então, a jornada do herói ela é estruturada dessa forma, né? Para a gente entender melhor como é que funciona. Heróis são introduzidos no mundo comum. Onde? O que é isso? É um momento onde você vai explicar o contexto no qual aquela história está inserida. Se a gente pensar, por exemplo, no filme do Senhor dos Anéis, qual que é o mundo comum? É quando o filme passa ali e mostra como é que é o condado, e explica como é que é a vida dos hobbits, como é que eles vivem de forma tranquila e sem se preocupar muito com os problemas que estão acontecendo na Terra-média, enfim. Se a gente pensar no Harry Potter, o mundo comum é quando mostra como é que é o Harry Potter vivendo embaixo da escada lá, com a família dele, aquela confusão maluca e como ele é rejeitado e tal. Até que neste mundo comum acontece algo. E esse herói ele tem um chamado à aventura. Se a gente pensar no Senhor dos Anéis, é quando o Gandalf entrega o anel pro Frodo e fala: não vai ter como, você vai ter que sair daqui. E aí ele já começa a dar algum direcionamento, né? O chamado para aventura, por exemplo, no Harry Potter é quando a gente tem ali as cartas chegando dentro da casa e aquela maluquice toda acontecendo, e aí o Harry Potter é chamado para Hogwarts, né? Então, esse é um primeiro momento, a gente explicar a situação, é onde a gente está contextualizado, né? A gente explicar ali qual momento da carreira aquilo aconteceu. Foi no ano 2012, onde eu trabalhava na empresa tal, e lá eu tinha as seguintes atribuições, enfim, até que o meu gerente me pediu para eu tocar um projeto especial, percebe? É o chamado para aventura, alguém te insere dentro de algum desafio. E aí, seguindo aqui, o que acontece geralmente nessa estrutura é que o herói ele vai ser um pouco relutante no início, né? Ele vai se recusar a seguir esse chamado aqui. Se a gente pensar, por exemplo, no filme do Hobbit, né? É engraçado, o pessoal vai lá e mostra o contrato, e aí o Bilbo fica naquela e todo mundo parte já pra caravana, enfim, e o Bilbo fica lá na casa dele e fala: pelo amor de Deus, eu não vou entrar nessa loucura, aventuras não são pra hobbits, e ele fica, até que chega um momento ali que cai a ficha dele, ele sai correndo atrás, né, desta aventura e pega a caravana lá no meio do caminho. E geralmente também, nesse momento, eles são incentivados por um mentor, dentro dos filmes ali do Tolkien, né, das histórias do Tolkien. O mentor é constituído ali pela presença do Gandalf, né, que ele serve muito bem como esse mentor, sempre mostrando o caminho, seja para o Bilbo ou pro Frodo, né. Aqui, por exemplo, num primeiro papel, quem é o mentor do Harry Potter, né, é o Hagrid, que chega lá com o seu barbão, aquele ser meio estranho e tal, mas ele tem um pouco esse papel que mostra o caminho inicial. Aqui, nessa história que eu estou contando, por exemplo, para vocês na carreira, pode ser que num primeiro momento o teu gerente te apresentou, né, esse projeto e você falou: puta, eu não vou dar conta disso. Eu não faço a mínima ideia como é que eu resolvo esse tipo de situação. Eu não tenho preparação suficiente para atacar esse projeto. Eu lembro na minha carreira eu tive um projeto que me chamaram para trabalhar num projeto internacional e meu inglês não era tão bom assim. E na hora eu relutei, eu falei: cara, mas meu inglês não é bom assim. E aí meu gerente falou: ai, Alan, tu desenrola, meu irmão, vai lá, fazer meia dúzia de call lá com a galera. E
não tem muita dificuldade, tu vai ter que fazer e tal. Então, geralmente, a gente recusa esse chamado no primeiro momento. Mas aí tem esse papel do mentor, que foi, por exemplo, meu gerente na época, ou pode ter sido algum líder específico teu, que vai te incentivar e falar, meu, vai, você dá conta, segue esse caminho, tá? E aqui, então, a gente passa por esse primeiro momento, né, da jornada do herói, onde é só uma fase de contextualização, mas é uma fase de contextualização importante, onde a recusa do chamado é quase que um processo natural de todo ser humano de fugir, né, de um desafio. E quando a gente mostra que a gente recusou um chamado, né, a gente mostra que a gente é humano, né? É natural a gente ter esse tipo de dificuldade. É legal a gente mostrar também que a gente teve um mentor, porque geralmente os mentores existem, né? A gente precisa de alguém ali que vai direcionar a gente num primeiro momento, enfim. Então, esse é um primeiro momento aqui que nos filmes o pessoal chama, né, de ato 1. É aquele primeiro momento da história onde a gente é contextualizado. E aqui existe uma ruptura da história. Qual que é essa ruptura? Mundo comum. Ou seja, tua vida do jeito que era, sem muitas mudanças, estava lá trabalhando do jeito normal, sem muitos desafios. E aqui a gente está falando de um mundo especial, às vezes é um mundo mágico, né? No caso, é o mundo do caos, geralmente, quando a gente está na carreira, é aquele momento onde a gente tem um monte de dificuldade para enfrentar e tal. E aqui é onde existe essa fase, onde o herói ele cruza esse limiar aqui, por isso que esse item 5, né? É o cruzar do primeiro limiar, é onde ele entra no mundo especial. Se a gente pegar na história, por exemplo, do Senhor dos Anéis, é quando o Frodo tá do lado ali do Sam, e aí o Sam fala, puta, a gente nunca chegou tão longe. Aqui é o mais longe que a gente já chegou do condado. Aqui é a floresta tal onde a gente chegou no limite. E aí eles seguem, né? Então é aquele momento clássico que a gente percebe que, puta, a gente ultrapassou a nossa zona de conforto. A gente foi além, tá? Isso aqui é quase natural, né? Quando a gente encara o desafio, é o cruzamento do primeiro limiar, e aí a gente chega numa grande parte do desenvolvimento da nossa história, que é essa fase dos testes, dos aliados e dos inimigos, ou seja, dentro de um projeto profissional, é quando você encara os desafios, né? Você começa a perceber, fala, putz, eu tenho esse projeto para fazer, mas eu não conheço como usar o Excel para resolver esse problema. Ou de repente, putz, estão me colocando numa situação onde eu tenho que trabalhar com uma outra equipe, que eu não faço a mínima ideia do que eles estão falando. Eu nunca fui de TI e aqueles caras só falam um tecnês lá que eu não entendo nada, e esses, por exemplo, podem ser os inimigos, né? Esses desafios. Só que também, dentro de toda história, você tem seus aliados, né? São pessoas que estão contigo ali, vão te ajudar nesse processo. Às vezes os aliados podem ser um conhecimento que você adquiriu, pode ser um colega de trabalho que está contigo, às vezes pode ser um líder que está trabalhando, enfim. E esses testes são isso, né? Todas as dificuldades que vão aparecendo e você vai superando. Aqui, nesse momento da história, aqui, por exemplo, se a gente pegar lá de novo na história do Senhor dos Anéis, a gente vai estar falando de quando, por exemplo, é formado a Sociedade do Anel, né? Então, quando junta-se todos os amigos ali, os aliados, né? Cada um com sua habilidade diferente, mas eles se unem para enfrentar todos os desafios, e ali começa a discorrer a história. Então, esses testes aliados e inimigos é a fase onde a gente vai realmente explicar qual foi o problema que a gente enfrentou e como a gente lidou com esse problema. Dentro de algumas histórias, aqui é comum acontecer aqui, às vezes, o herói recebe uma arma secreta ou uma arma mágica, tá? É bem comum isso. Por quê? Porque como o herói ele vem de um mundo comum, às vezes ele não tem todas as habilidades e competências. E aqui pode ser o mentor ou outra pessoa acaba oferecendo para ele uma arma mágica que facilita toda essa jornada, o enfrentamento desses desafios, tá? Se a gente pensar, por exemplo, Star Wars, a arma mágica ali é o sabre de luz, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Frodo, no Senhor dos Anéis, ele recebe do Bilbo a espada, a ferroada, enfim. Então, geralmente tem essa história da arma mágica. E aqui, por exemplo, dentro da tua carreira, a arma mágica pode ser algum treinamento
que você fez durante o projeto que você estava trabalhando, que era difícil. De repente, a arma mágica pode ser algum conhecimento específico que você adquiriu, de repente, pode ser alguma macro que você conseguiu com alguém, colocou no Excel e aquilo automatizou uma ferramenta, um processamento ali da planilha. Enfim, qualquer tipo de conhecimento pode servir nessa hora como uma arma mágica. E depois a gente continua aqui nas fases, né? Depois que o herói encontra provas, aliados e inimigos aqui, ele se aproxima de uma caverna profunda cruzando outro limiar. Isso aqui geralmente é quando nas histórias o herói ele entra dentro de um ambiente hostil, tá? Onde ele vai encarar ali, às vezes é a caverna do inimigo, enfim, alguma situação desse tipo que ele enfrenta. Então, dentro do teu universo, às vezes, da carreira, pode ser o momento onde você é alocado em um projeto fora, né? Você começa a trabalhar com o cliente, né? Você já aceitou aqui o projeto, começou a enfrentar os desafios, mas o cliente te chama para trabalhar dentro da empresa dele ali, ou de repente é quando você encara esse projeto com mais profundidade, quando você entra dentro do projeto e percebe realmente os problemas que estão acontecendo. De repente você é da área de logística, você entra dentro do centro de distribuição e encara realmente os problemas que estão acontecendo e que antes tu ainda não enxergava, tá? E aqui a gente tem a próxima etapa, que é a provação suprema. É o grande desafio, né? Geralmente aqui tu vai ter dentre esses testes, talvez seja um desafio dos mais difíceis. E quando você supera esse desafio, você recebe uma recompensa. Pode ser um conhecimento, um grande aprendizado que você teve, né, na sua vida, enfim. Quando a gente pensa, por exemplo, num projeto de trabalho, às vezes o grande aprendizado não necessariamente vai ser um aprendizado técnico, às vezes vai ser um aprendizado, alguma crença nova que você obteve. Por exemplo, no projeto internacional que eu falei que eu fui trabalhar, talvez a grande recompensa que eu tenha tido naquele momento é a percepção de que realmente eu não precisava dominar toda uma área de conhecimento para que eu pudesse resolver um desafio. Eu podia, sim, com os meus recursos limitados, me virar e conseguir resolver os problemas que estavam sendo propostos. Esse pode ter sido a grande recompensa que eu tive. E aí o que acontece é que com essa recompensa a gente volta ao mundo normal, né? Que aqui entra o ato 3. A gente falou aqui então no 2 aqui, toda essa parte verde, todo o desenvolvimento da nossa história, todos os desafios que a gente enfrentou, até que a gente chega nesse ato 3 aqui, que é a conclusão da história. É um momento onde às vezes o herói ele vai fazer um caminho de volta para o seu mundo atual, mas nesse caminho de volta ainda o inimigo persegue ele. Às vezes até persegue no seu mundo, ele sai lá da área que ele estava, cheia de desafios, ele volta às vezes, e ainda assim o inimigo continua a perseguir ele e tal. E aqui é onde ele tem talvez o grande problema final, tá? O grande desafio final aqui talvez é onde ele tenha uma dificuldade ou uma experiência de quase morte, tá? E aqui é onde ele ressurge como uma pessoa evoluída, melhor, né? Se a gente pensar no Senhor dos Anéis, no filme, se a gente pensar no papel do Gandalf especificamente, quando ele enfrenta o Balrog, ele ressuscita como um mago branco e tal, esse é o momento, né? Na jornada do herói de Gandalf, ele ressurge para a vida dele lá, para a história dele, com um grande aprendizado, com um grande elixir ali, que é novos poderes, como o Mago Branco e tal. E aqui é onde a gente retorna realmente transformado. Aqui a gente tem uma recompensa. Não necessariamente é algo muito grande, pode ser às vezes uma recompensa financeira dentro de um projeto de trabalho, você ganhou uma bonificação, às vezes é um aprendizado que você teve, porém aqui no retorno com o Elixir o que acontece é que isso aqui é transformador. Isso aqui te transforma em um profissional melhor. Isso aqui te torna alguém diferente dentro do universo ali do ambiente de trabalho. Agora respira comigo que foi muita informação e a gente vai transformar tudo isso aqui em algo mais simples para tu utilizar nas tuas histórias. Alan, eu vou precisar contar
todas as etapas da jornada do herói dentro de uma história que eu vou explicar para o recrutador ou dentro de uma resposta que eu vou dar ao recrutador? Não precisa. O que você precisa são de momentos específicos dentro dessa jornada que são importantes. Deixa eu apagar tudo isso aqui para facilitar e a gente ver quais são talvez as etapas mais importantes que a gente precise contar em uma história. Lembrando que cada história tem a sua estrutura. Algumas histórias vão ter todas as etapas, outras histórias você não vai ter todas as etapas e aí você não vai inventar, né, coisa na tua história. Tu simplesmente vai contar utilizando essa estrutura, tá? O que você vai fazer é utilizar essa estrutura aqui para contar a tua história, mas tu não vai inventar nada, não é a ideia inventar, tá? Então vamos lá. O que você tem que ter obrigatoriamente na sua história? Mundo comum. Você precisa mostrar, contextualizar. Qual foi o período que aconteceu a história, qual empresa tu trabalhava, enfim. Você vai contar ali como foi o início dessa jornada. Se a gente pensar em um ponto específico da tua carreira, onde, por exemplo, uma história onde você demonstrou capacidade de organização, você vai contar qual foi o ano que aconteceu, qual foi a empresa que você trabalhou e qual era o seu cargo e sua função ali dentro. Pronto, você já contou qual que era o início da história. Se você for contar da tua jornada como um todo de carreira, aí você pode contar como você começou a sua carreira, talvez seja como é que você entrou dentro da universidade, como é que você escolheu essa área de atuação, tá? Aqui o chamado para aventura também é um ponto obrigatório. Você precisa explicar como foi que esse desafio chegou até você, né? Foi o gerente que demandou esse desafio? Qual foi a situação que apareceu ali? De repente, quando você vai contar a sua história que você demonstrou capacidade de organização, que você vai contar que de repente você percebeu que houve um erro no projeto. Você estava trabalhando em um projeto e você percebeu que os números que estavam sendo apresentados, os indicadores, os resultados, eles estavam todos errados. E aí esse foi o chamado para você apresentar a sua capacidade de organização. Você teve que pegar, rever todas as informações, juntar com as planilhas que você tinha para entender o que estava acontecendo naquela situação. Então, o chamado para aventura que eu falei pode acontecer de diversas formas, seja um gerente te explicando ou demandando alguma atividade, ou mesmo você identificando um problema, tá? A recusa para o chamado nem sempre é obrigatório, tá? Pode acontecer como não pode acontecer, depende muito da sua história. Se eu estivesse contando a minha história dentro da minha... Por exemplo, se eu fosse contar uma apresentação de 3 minutos, onde eu tive um grande desafio, eu acho que a recusa de chamada ela geralmente vai estar ali dentro e eu contaria, tá? Eu tentaria mostrar como é que eu recusei momentaneamente esse chamado, como é que eu fiquei com medo. A ideia aqui é mostrar realmente que você teve medo, você teve receio de enfrentar essa história, tá? Isso humaniza a história, porque senão parece que você é um ser que encara tudo e nem todo mundo é forte assim, né? Então, é o que eu falo, isso aqui humaniza, mas não é obrigatório. Às vezes em histórias mais curtas você vai contar na resposta das entrevistas, você vai pular. O encontro com o mentor e esses testes aqui, todos eles podem funcionar juntos, tá? É muito comum a gente juntar tudo numa história mais curta. Então, no projeto lá que eu percebi que estava tudo meio desorganizado, aí eu sentei com fulano de tal, e aí a gente conseguiu desenvolver a atividade. Em algumas histórias você realmente vai ter alguém que fez esse papel de mentor. Algumas histórias mais curtas não, pode ser tudo meio misturado, tá? Mas, por exemplo, se a gente estiver falando, de novo, de uma história mais longa da sua carreira, como, por exemplo, a explicação da tua carreira como um todo, eu tentaria identificar quem foi o mentor que me mostrou, né? Por exemplo, quem foi o mentor que me colocou numa determinada área? Foi um pai que me explicou, né, que aquela carreira teria teria um alinhamento com o meu jeito de funcionar, que isso seria legal para a minha carreira e para o meu crescimento como profissional. De repente isso foi um amigo da faculdade que serviu como mentor, de repente foi um primeiro líder que eu tive. Quem fez esse papel de mentor na sua carreira, né? Então, quando a gente conta a história da carreira, que é uma história mais... que a gente vai ter mais detalhes, aí é legal identificar quem é esse mentor. O mentor pode ser um livro também, pode ser um filme. Isso varia muito. Aqui...
é onde a gente vai contar realmente ali os detalhes do projeto, né? Então, putz, aí eu tive que pegar todos os dados, sentar com a equipe de TI para entender se havia algum problema dentro do sistema que estava imputando os dados ali. Eu tive que avaliar quem eram as pessoas que colocavam aqueles dados no sistema para ver se os dados estavam corretos ou não, até que você encontra, de repente, o problema, né? Aqui na aprovação suprema você encontra o problema, onde é que estava sendo gerada aquela distorção nos números, e aí você conseguiu organizar todas as planilhas e tal, e aí você recebeu a recompensa, que de repente foi um feedback do seu líder falando, putz, você está de parabéns, sabia que você ia conseguir resolver esse tipo de situação. Tá? Então aqui é a explicação de todos os desafios que você enfrentou, como você enfrentou esse desafio, quais foram as suas ações para desenvolver isso, e a questão da recompensa, de novo, pode existir como não pode existir, tá? Isso aqui são pontos que eles podem ser unificados para não ficar tão grande a história. E aqui o retorno, é o que eu falo, também pode ser simplificado. Às vezes aqui a gente já pode pular direto para o retorno com o Eligir, que é onde a gente explica como isso tornou a gente um profissional melhor. Então, depois que eu passei por toda essa experiência profissional, qual foi o grande aprendizado que eu tive? O que eu carreguei daquela história que me tornou um profissional melhor? E aí tu pode falar, putz, daquele momento em diante o que aconteceu é que sempre que eu estava trabalhando às vezes com planilhas, antes de começar eu entendia se aqueles dados que estavam na planilha realmente eles eram verdadeiros, se eles realmente estavam corretos, né? Então, de repente, o aprendizado que eu tive na minha experiência profissional, por exemplo, que nem eu falei, né, na minha história que eu fui trabalhar num projeto internacional, foi que, putz, eu não precisava ficar com tanto medo assim quando me colocasse um desafio muito grande na frente. Eu percebia que eu conseguia lidar, independente da situação, se eu encarasse o problema, eu ia sair do outro lado vivo, entendeu? E isso me tornou um profissional, às vezes, mais apto a lidar com desafios, ou talvez com mais apetite ao desafio, ao problema, tá? Então, assim, é legal entender toda a estrutura da jornada do herói, mas entenda, dá pra gente simplificar ela, né? Com alguns grandes passos. Primeiro, contextualizando todo o momento aqui, contextualizando como é que foi como é que começou essa história, como é que você recebeu a demanda, né, que você encarou, se de repente você teve algum mentor nesse processo, depois você vai fazer uma grande explicação de todos os problemas, situações, aliados, ferramentas que você aprendeu, utilizou até a resolução do problema, né? Aqui você resolve o problema e geralmente aqui você tem a sua recompensa, que você vai explicar o que você tirou ali de proveito disso. E aí é o que eu falo, às vezes essa recompensa já pode pular direto aqui para a etapa final, onde você vai explicar como aquilo te transformou como um profissional melhor. Perfeito, gente. De novo, Alan, onde é que eu uso essa jornada do herói? Onde é que eu posso aplicar isso em qualquer momento da minha carreira? Putz, qualquer situação que você vá contar alguma história na sua carreira. Vou fazer, putz, eu fui convocado para dar uma palestra dentro da minha empresa, explicar sobre segurança no trabalho. Você pode contar uma história nessa palestra sobre como você encarou um acidente de trabalho e como é que você resolveu ele. E aí você pode utilizar a estrutura da jornada do herói para explicar para as pessoas. De repente você, de novo, tá lá, você foi receber um profissional da sua equipe que ele está a ponto de ser demitido e ele não consegue se desenvolver, ele não consegue encarar os problemas, e aí você precisa gerar um aprendizado nele, aí você vai contar alguma história sua que vai fazer sentido para a pessoa, com que ele vai aprender e vai se tornar talvez mais motivado e engajado ali na empresa. Você usa a jornada do herói também. Ou, como a gente estava falando aqui, processo seletivo é fundamental, principalmente para todos esses tipos de perguntas, como por exemplo, qual a sua grande capacidade de... me explica uma situação na qual você apresentou capacidade de liderança. Me explique uma situação na qual você lidou com um desafio crítico. Conta para mim alguma história que demonstre sua capacidade de lidar com pessoas difíceis. Todas as perguntas a gente não pode explicar como a gente resolveu o problema. O que a gente tem que fazer é pegar um fato histórico, alguma situação, alguma experiência da nossa vida
às vezes profissional ou acadêmica, e contar como é que a gente enfrentou o problema e desenvolveu aquela competência. Lembra sempre disso, tá, gente? Em entrevistas de emprego, contra fatos não há argumentos. Não adianta dar aulinha explicando como é que você tem que fazer para liderar. Não. Tem muita gente que faz isso, é muito engraçado. Tem pessoas que falam assim, Alan, porque liderar é importante, a gente precisa sentar com as pessoas, conversar com as pessoas e depois a gente precisa engajar elas, motivar e mostrar um caminho. Porra, grandes merda tu tá me explicando essa história, não adianta pra nada na entrevista, né? Explicar, qualquer um explica, qualquer um pega algum vídeo que viu no YouTube e replica a informação. O que eu quero saber é como na sua vida profissional você demonstrou capacidade de liderança. Então, contra fatos, não há argumentos. Pega uma história em que você demonstrou liderança. Putz, mas eu nunca liderei na vida, como é que eu explico? Explica com base em algum momento da tua vida acadêmica. Na escola eu tive um projeto, por exemplo, um trabalho em grupo lá, que, putz, a galera tava cagando pro trabalho, ninguém queria fazer nada, eu chamei todo mundo, separei um dia, a gente foi pra escola, trabalhou, desenvolveu o projeto e entregou para a professora lá e a gente teve um puta resultado. A gente sempre, em algum momento da vida, demonstrou determinada competência. A gente só precisa achar esse momento e contar para o recrutador ali, explicar isso, tá? E aí, se você usar a estrutura simplificada aqui da jornada do herói, vai ficar linda essa história, vai fazer sentido, vai mostrar que você é um ser humano capaz de lidar com os desafios. É isso que a jornada do herói mostra. Mostra uma construção, né? Como é que você se desenvolveu até encarar aquele desafio e como é que você chegou ao final dessa história como alguém melhor. Então isso é a grande mágica da jornada do herói. E aí também é algo legal, aí talvez um exercício para você pensa na sua carreira. Como é que eu explico a minha carreira em 3 minutos, utilizando a jornada do herói, né? Como é que eu falo? Geralmente a gente vai fazer isso de forma cronológica, né? Então a gente vai pegar ali como a gente começou na carreira, como é que a gente definiu qual era a área de atuação, quem foi que ajudou a gente nesse caminho, teve algum mentor, não teve, eu fiquei com medo de encarar isso, não fiquei. E aí como é que eu comecei a trabalhar, né? Às vezes o ato 2 aqui pode ser quando você parte verde, né? É quando você começou a trabalhar nas empresas e como é que você começou a construir a sua carreira, e aqui você pode contar qual foi o grande desafio que você teve na sua carreira especificamente, e aí hoje você pode explicar, né, como toda essa tua experiência profissional te preparou para este momento da entrevista de emprego, da dinâmica de grupo, e que você hoje é um profissional melhor a ponto de trabalhar nessa vaga, assumir essa nova responsabilidade, ser contratado e entregar o resultado que a empresa está esperando. Percebe? Eu peguei toda a tua história profissional e joguei dentro da jornada do herói. O legal dessa estrutura é que ela serve para qualquer coisa, né? Enfim, gente, para estruturar essas histórias, você precisa sentar o rabo, começar a escrever suas histórias e analisar se elas têm a estrutura mínima da jornada do herói que eu comentei, tá? Pelo menos o ato 1, o ato 2 e o ato 3. Ato 1 contextualizando, o ato 2 como é que você desenvolveu e resolveu os problemas, enfim, as situações, e o ato 3 como é que isso te transformou em uma pessoa melhor, um profissional melhor. Isso é o mais importante. É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo bem profundo aí, talvez o vídeo mais importante que você já viu sobre jornada do herói para processos seletivos. E aí aproveita, né? Vai lá, se inscreve no canal, por favor, para me ajudar. Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilha com seus coleguinhas. Se você não gostou, já sabe, manda para aquele seu inimigo, que também isso pode ajudar ele, ou talvez vai deixar ele mais puto, que para você pode ser importante. E aí a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.